alô, boa tarde. Estamos de volta para a última curtinha do professor desta semana, neste sábado chuvoso aqui no oeste do Paraná. Os amigos certamente sabem o que atraiu grandes empresas norte-americanas a colocarem suas filiais na China. Lembram disso? A China oferecia mão de obra bem baratinha, sem os empecilhos burocráticos dos ministérios do trabalho. Oferecia também isenções fiscais, oferecia terrenos e energia muito barata. É claro que todas as empresas foram para a China fazendo o boom chinês ou participando dele, porque também havia a possibilidade de abocanhar um mercado infinito, o próprio mercado chinês. Só que detalhe, as empresas eram obrigadas a passar os seus segredos para o Partido Comunista Chinês, mas ninguém estava muito preocupado com isso. O negócio era aproveitar as oportunidades do país do sol nascente, faturar muita grana, e o resto a gente vê depois. Donald Trump certamente ficou muito entusiasmado com esse modelo, e agora, no seu segundo mandato, parece ele está com toda a vontade de repeti-lo nos Estados Unidos. Prestem atenção, matéria do InfoWars de hoje diz que o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva para estabelecer um Conselho Nacional de Domínio Energético, que aconselhará o presidente sobre as maneiras de garantir que os Estados Unidos explorem totalmente os seus recursos energéticos. O Conselho orientará o presidente Trump sobre estratégias para alcançar o domínio energético, melhorando os processos de licenciamento, produção, geração, distribuição, regulamentação e transporte em todas as formas de energia americana, afirmou a ordem executiva. O Conselho será presidido pelo secretário do Interior, Doug Burgum, enquanto o secretário de Energia, Chris Wright, será o vice-presidente. Eles serão acompanhados por vários membros do gabinete da agência no Conselho. A ordem também terá como objetivo reduzir os custos de energia para os consumidores e impulsionar o investimento no setor privado. Disse Trump ontem, sexta-feira, isso é um grande negócio, temos mais energia do que qualquer outro país e agora estamos liberando-a, para dizer de forma gentil. Já Doug Burgum que estava presente na assinatura, disse que a guerra do governo Biden contra a energia da América, a energia americana, está definitivamente e oficialmente encerrada. Ele disse: a administração Biden tinha uma abordagem de governo inteiro, faria guerra contra a energia dos Estados Unidos. Precisamos agora virar isso 180 graus e liberar esse potencial. Temos que liberá-lo do Golfo da América até o Alasca. É claro que isso nos lembra os propósitos pelos quais se estabeleceu que a China seria a grande potência do século XXI. Energia barata à vontade, mão de obra barata à vontade, nada com esse negócio de funcionário levando a empresa para os tribunais, entre outras coisas. A diferença, nesse caso, é que os Estados Unidos não têm um mercado tão gigantesco quanto o da China, mas Donald Trump imagina que todo mundo continuará sendo dependente dos produtos norte-americanos, que terão muito mais qualidade a um preço muito mais barato. Essa é a aposta. Agora, por outro lado, isso também nos lembra que Biden prejudicou a produção de energia no seu próprio país. Primeiro, com a questão do Green New Deal, proibindo até em alguns estados o uso do fogão a gás. Pois é, só elétrico. Carros elétricos só não foram implantados de costa a costa porque não haviam postos de abastecimento suficiente. Pois é, eles começaram a casa pelo telhado. E também proibiu importações de petróleo cru do Canadá, fechando refinarias no centro-oeste norte-americano.
O que os especialistas dizem é que isso só favorecia a China, que não tinha nenhum problema em continuar explorando os seus recursos energéticos. Trump, então, está fazendo o caminho contrário. Ou melhor, como disse Dog, está mudando 180 graus de direção. Bem, por falar em 180 graus, também há nessa ação de demissão de Trump uma virada total da história, ou seja, de transformar agências estaduais em cabides de emprego para os democratas. Hoje, Donald Trump cortou mais 400 funcionários, principalmente do DHS, o DHS. Mais a metade das emissões vieram da FEMA e outra metade veio da Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, US Citizenship and Immigration Service, e da DAS, Science and Technology Directorate. Uma dúzia, diz aqui a matéria, uma dúzia de membros da Guarda Costeira, DEI, Diversidade, Equidade e Inclusão, também foram afetados pela ordem. O diretor aqui, de acordo com o porta-voz, da agência, este abate massivo no DHS visa eliminar o desperdício flagrante e incompetência que acontecem há décadas às custas do contribuinte americano. Bem, eu dei a notícia hoje de manhã que uma juíza federal está bloqueando uma ordem de demissão de quarta-feira, e agora terá mais trabalho porque Donald Trump não para de aumentar essa lista. Bem, aqui todos os 50 espectadores foram notificados que têm 14 dias para remover toda a programação de Diversidade, Equidade e Inclusão em todas as escolas públicas, informou o Departamento de Educação, um documento oficial ontem, 14 de fevereiro. O que sobrou do Departamento de Educação dos Estados Unidos, diz Hal Turner, notificou todos os 50 estados de que eles têm 14 dias para remover toda a programação Diversidade, Equidade e Inclusão em todas as escolas públicas. As instituições que não cumprirem podem enfrentar uma perda de financiamento federal. E aqui, então, ele mostra a carta enviada a todos os 50 estados. Muito bem, uma notícia preocupante. Os tremores de terra voltam a preocupar o oeste americano. A última informação aqui é que a área de Malibu foi afetada por um segundo terremoto em um período de aproximadamente 7 horas, um tremor preliminar de magnitude 3,5 que foi relatado às 6h30 da manhã no sábado, no serviço de hoje, pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. Outra informação, esta de um tremor mais forte, mas no Texas, no oeste do Texas. Um tremor de magnitude de 5,0 na escala Richter foi detectado no oeste do Texas na sexta-feira à noite, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor teve profundidade de aproximadamente 4 milhas, com um epicentro de 33 milhas a noroeste de Toyah, Texas, uma cidade a cerca de 160 milhas a leste de El Paso. Muito bem, preocupação também em relação à Terceira Guerra Mundial. O Daily Mail publicou hoje que uma instalação secreta de armas nucleares dos Estados Unidos, próxima a Las Vegas, pode em breve começar a testar bombas ativas novamente, já que as tensões globais podem levar os países a uma corrida armamentista. Em meio a relatos de que tanto a Rússia quanto a China estão expandindo e atualizando suas instalações nucleares, autoridades da Administração Nacional de Segurança Nuclear dos Estados Unidos diz que os Estados Unidos podem, em breve, não ter escolha a não ser reiniciar seus programas de teste nuclear. Bem, existe sim temores, preocupações, porque hoje, nesse momento, a China tem 3 porta-aviões, os seus 3 porta-aviões no mar.
Sem falar, claro, do que Zelensky está tentando fazer em relação à União Europeia ou à Europa. Ele está instigando a Europa a tomar conta da Ucrânia numa guerra contra a Rússia, porque, segundo ele, não se pode mais contar com os Estados Unidos da era Trump. Então ele quer que a Europa unida, ou um exército da Europa unida, faça o papel dos Estados Unidos numa guerra que ele diz como certa da Rússia contra a OTAN. Eu falei sobre isso de manhã. Zelensky está, muitos dizem, desesperado depois do discurso de J.D. Vance ontem na Alemanha. Ele se sentiu, digamos assim, desvalorizado, desprestigiado como líder e agora se agarra ao Reino Unido para tentar fazer com que a criação de um exército da Europa unida substitua os Estados Unidos para um combate contra a Rússia. Agora, detalhe, ele ontem disse que a Rússia atacará a OTAN, porém só no ano que vem. E especialistas dizem, então, que ele escolheu bem a data porque ele teria um ano agora para preparar um exército europeu para entrar em guerra contra a Rússia. Ele só não disse o mês, mas o ano é 2026. Vamos aguardar. Por enquanto é isso, até segunda-feira, se Deus quiser. Eu amanhã tirarei um descanso merecido, porque essa semana, convenhamos, foi pauleira, meus queridos amigos. E a semana que vem promete ser também. Então, um abençoado domingo a todos e até segunda, se Deus quiser.